Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Go Talks, o seu podcast para se manter atualizado em tudo que tem de mais moderno no mundo da engenharia, tecnologia e facility management. Eu sou Hugo Pereira e estou aqui hoje com a Luísa Junqueira, da Straub Junqueira, uma consultoria de eficiência predial. Luísa, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada aí pelo convite. Vamos lá. E esse episódio de hoje é patrocinado pela BSX e também pela Stools. A BSX é uma startup de tecnologia focada em desenvolver soluções IoT para facilitar o nosso dia a dia da manutenção. Dando alguns exemplos, com as soluções da BSX a gente consegue hoje monitorar em tempo real consumos de água, energia e gás, gestão do fluxo de pessoas e até mesmo nível de caixa d'água. Já com relação à Stools, uma empresa com quase 70 anos de experiência global no mercado, uma empresa focada em fabricar equipamentos de precisão para ambientes de missão crítica. Então, se você estiver precisando aí de disponibilidade e eficiência para o seu data center, conte com a Stools. Mais informações no detalhamento aqui desse vídeo. Luísa, vamos lá, né? Valendo! Vamos lá. Você sabia que o primeiro curso que eu fiz de sustentabilidade foi com você, né? Que legal. Alguns anos atrás, aí lá no GBC Brasil, o LeadGA. Bacana. Você continua, inclusive, como professor desse curso até hoje, né? Continuo. Agora mudou um pouco, né? Em função de pandemia, tá tudo online, gravado, mas continuo lá. Legal. Então já começa contando um pouquinho da sua história pra gente. Bacana. Bom, eu trabalho aí com sustentabilidade, mais especificamente com consultoria em sustentabilidade, acho que há mais de 15 anos. Ainda estava na época da faculdade, entrei como estagiária e não saí mais. Quando fui contratada como estagiária, caí de paraquedas, né? Estagiária é aquela coisa, vamos ver no que dá. E aí logo me apaixonei e nunca mais quis sair dessa história de sustentabilidade. Então fui crescendo, estudando e me desenvolvendo nessa área. Eu sempre falo que eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu gosto muito, então me encontrei, foi um achado mesmo. E, enfim, desde então passei por algumas empresas e depois fundei a Straub Junqueira. Legal. Luísa, eu vou precisar até de colar aqui para poder ler parte do seu currículo, porque eu vi que você hoje é Lead Fellow, BD+C, ID+C, Well AP, Fitwell e um bando de outras coisas aqui. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que são essas letrinhas, essa sopa de letrinha do seu currículo, tanto no que diz respeito à certificação predial, mas também para a certificação profissional, porque eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo esse podcast tem interesse em se capacitar e entender um pouco mais sobre o assunto. Claro. Não, realmente, quem não entende, não sabe o que é, fica maluco, né? Principalmente quando vê minha assinatura de e-mail, não deve entender nada. Mas cada uma dessas letrinhas, enfim, são acreditações profissionais. Inclusive, o curso que você fez comigo era um curso preparatório para uma dessas acreditações, que é o LeadGA, que é o Green Associate, que é o primeiro passo para se tornar um profissional acreditado LEED. LEED é uma das certificações de sustentabilidade, de green buildings, né, de construção sustentável. Então, cada uma dessas letrinhas, ou cada uma dessas titulações aí, são certificações específicas para construções sustentáveis e construções saudáveis. Então, o LEED AP, BD+C, ID e C que eu tenho é focado, traduz, né? É específico significa que eu sou uma profissional que tem um conhecimento de aplicação da certificação LEED. Aí o BD e C é para, né, Building Design and Construction, então para novas construções, ID e C para interiores comerciais, e aí sim vai, né? Tem várias possibilidades. Aí tem o Fitwell, que é para construções saudáveis, o WELL também, para uma outra certificação concorrente também, focada em construções saudáveis, edificações saudáveis. Tem a nacional, que é o GBC, tem uma alemã, que é o DGNB, enfim. Então, cada uma dessas significa uma certificação específica do qual eu estou acostumada a trabalhar e que eu presto consultoria. E da mesma forma que existe para profissionais, existe para as construções, né? Então, a gente certifica construções e somos profissionais acreditados para prestar esse serviço, seja de consultoria ou de projetos na área de sustentabilidade. E a que mais me deixa orgulhosa é a Lead Fellow, que na verdade não é uma prova, né? Todas elas são provas que você faz
passando no score, você recebe essa acreditação. O Lead Fellow é como se fosse um reconhecimento, um título, né? Uma menção honrosa que eu recebi. Eu não lembro na época que você foi meu aluno, mas eu sempre falava que era a mais top da top da top. Você falou no meu curso também. Eu falei, né? E na época, eu acho que na época que eu te falei isso, a gente não tinha nenhum profissional no Brasil com esse reconhecimento. E em 2020 eu fui reconhecida, então todos os anos a organização, ela reconhece profissionais Lead Fellow no mundo inteiro. Então, são 20 profissionais Lead Fellow por ano, isso no mundo inteiro. Então, é uma coisa bem exclusiva, bem, né, um diferencial realmente. E hoje no Brasil são apenas 4 profissionais que carregam esse título. Que e legal. Eu sou uma delas, eu recebi em 2020, então eu tenho muito orgulho mesmo, que é um diferencial bem grande. Parabéns. Obrigada. Luísa, só para ficar claro para todo mundo, então, por exemplo, dissecando a certificação LEED, que eu acho que é uma das mais conhecidas, né? Para o profissional, pessoa que quer entender um pouco mais, faz um curso para a prova do LEED GA, que é esse Green Associate, passa na prova e aí ele tem direito a fazer uma certificação de especialização, que é o LEED AP, é isso, né? Perfeito, acabei não explicando muito bem, mas sim, o Lead GA é o primeiro estágio, né? O primeiro step é aquele profissional que tem um conhecimento generalista sobre sustentabilidade nas construções, mais particularmente falando, e depois tem as ramificações. Então, se você quer se especializar em novas construções, seria o BD&C. Se você quer se especializar em operação e manutenção, é o OIM, e assim por diante. Aí tem para residências, tem para interiores corporativos, tem para bairros, então para cada especialidade tem uma acreditação específica. Legal. E para prédio também tem níveis, né? Pelo que eu conheço da certificação LEED, você consegue juntar ali os pré-requisitos e um total de créditos para garantir que você seja certificado, ou certificado no nível prata, ouro ou platina. Nas outras certificações, a gente também tem esses níveis hierárquicos? Sim, todas as certificações, elas trabalham com níveis. É uma forma de diferenciar aquele edifício que adotou poucas estratégias daquele que adotou diversas estratégias. E aí, cada certificação vai trabalhar com uma escala diferente, né? Então, por exemplo, a certificação Fitwel, ela trabalha com estrelas, 1, 2 ou 3 estrelas. O LEED, ele trabalha com o certificado prata, ouro, platina. Então, cada certificação, ela escolhe uma forma de ranquear. Legal, legal. E Luísa, dá para fazer alguma relação entre o uso da tecnologia e ser um pouco mais fácil de sair de um nível certificado para o nível prata ou do prata para o ouro? A tecnologia pode ajudar nesse processo de ranqueamento da certificação? Pode. A tecnologia ela traz diversos benefícios para a edificação, né? Então, até tem tem que desmistificar um pouco o que seria uma construção sustentável certificada, um green building, do que, né, existem as construções ecológicas, que são aquelas que são construídas com materiais locais, com técnicas antigas, vernaculares, enfim, né? Então, são 2 classificações aí, 2 vertentes do que seria construções sustentáveis. Quando a gente vai para o mercado de green buildings, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de edificações de ponta que são diferenciadas, né? Não são construções tradicionais. Então, as medições, os sistemas, os monitoramentos, enfim, eles contribuem muito nesse sentido. E a tecnologia tem cada vez evoluído mais. Então, e hoje com os dispositivos wearables, com os smartphones, isso está tudo conectado. Então, a gente consegue conectar os desejos, as vontades dos usuários com a automação predial. O edifício ele começa a responder aos desejos, até a percepção de bem-estar das pessoas dentro do edifício, né? Então, já tem tecnologias hoje que captam né, pelos dispositivos wearables, se as pessoas estão mal-humoradas, estão bem-humoradas, estão com calor, estão com frio, e a própria automação predial vai responder a isso. Então, vai deixar o edifício mais frio, mais quente, vai aumentar a taxa de ventilação, o nível de iluminação. Então, hoje já existe tecnologia rodando a favor disso. A mesma coisa, por exemplo, as medições de qualidade do ar, de água em tempo real, você até comentou aqui no começo, e
A gente não tem mais como fugir da internet, não tem mais como fugir dos comentários das pessoas na internet. Hoje a informação ela é pública e de forma muito rápida. Então, a gente vê, por exemplo, tem sites onde as pessoas postam sobre se elas estão felizes ou não no trabalho delas, né? Então, são sites de busca de satisfação de empresa. Ah, então eu estou procurando um emprego, eu vou entrar naquele site e saber o que as pessoas falam daquela empresa. Será que é uma empresa legal para trabalhar? Ah, não, a empresa, né, tem um monte de gente falando mal, que a política de benefícios é ruim, a qualidade do ambiente é ruim, enfim. Então, essas informações, elas são públicas, e a empresa e as pessoas, enfim, elas não têm mais como fugir. Fica lá disponível na web muito rapidamente e se dissemina muito rapidamente. E a tendência é isso, né, afetar também o mercado imobiliário, o mercado de real estate. Então, daqui a pouco, os edifícios vão começar a monitorar as condições de qualidade interna e as pessoas que estão lá dentro vão publicar essas informações e futuramente um futuro locatário, um futuro proprietário vai fazer escolhas de compras de imóvel não só com base em metragem, em beleza, em localização, mas também sob a percepção de quanto que aquele edifício ele colabora para a saúde humana, para as condições do ambiente, enfim. Então, isso tudo está acontecendo, a tecnologia está fazendo com que isso aconteça. Acaba que não tem como, né? Os ambientes acabam se tornando um reflexo do que são as pessoas que ocupam aquele prédio. E se as pessoas naturalmente já começam a se aculturar, a ter uma cultura de ter uma medição em tempo real do batimento cardíaco, do seu humor, naturalmente o prédio também precisa ser monitorado automaticamente, né? Vira uma extensão. Exatamente. Você falou que todas essas tecnologias já são realidade. E eu te pergunto, são realidade no Brasil ou são realidade na Europa, nos Estados Unidos? Mais na Europa, nos Estados Unidos, né? A gente até teria condições de implementar isso aqui, enfim, mas acho que talvez o custo hoje, ou a demanda, ou o conhecimento das pessoas sobre a importância disso não esteja maduro ainda no Brasil. Legal. Luísa, pergunta de $1 milhão. Eu tenho certeza que você já deve ter respondido essa pergunta dezenas de vezes, inclusive no curso que eu fiz com você respondeu. Sobre o preço da certificação. Uhum. Porque às vezes a gente pode ter pessoas ouvindo aqui o nosso podcast agora se perguntando, poxa, mas eu vou gastar X mil reais ou X milhões de reais para construir um prédio, para fazer um escritório. Se eu fosse certificar, sai muito mais caro ou não? Você tem mais ou menos, não sei, talvez um percentual de quanto mais caro sai ou quanto mais barato sai, até para tentar desmistificar um pouco esse assunto? Acho que a gente pode dividir isso em duas situações. Primeiro, indo na raiz da pergunta, de fato, o custo da certificação, então, em termos de FII, né, de quanto que eu vou pagar efetivamente para o organismo certificador, versus o quanto custa ter um empreendimento certificado, certificável, né? Então, aí sim eu estou falando de contratar uma consultoria, se for o caso, e pensar em tecnologias e pensar no projeto propriamente dito. O custo da certificação, dependendo da certificação, não é algo que vai impactar, que vai pesar significativamente no projeto, né? Exceto por algumas que realmente custam mais caro, né, a gente paga em dólar e hoje o nosso câmbio não está muito favorável, enfim. Mas o custo da certificação é algo tranquilo de ser absorvido. A questão é o quanto de estratégias adicionais eu vou ter que adotar para tornar o meu edifício certificável. E aí tem uma questão, né, de como eu planejo isso e como eu projeto isso. Então, dependendo da fase em que eu decido por certificar, se o edifício já está com o projeto super evoluído ou já está até na fase de projeto executivo, por exemplo, obviamente vai custar mais, porque se o projeto não foi preparado para abarcar soluções de sustentabilidade, ele vai ter que passar por um processo de revisão, vai ter que implementar essas estratégias e, óbvio, qualquer revisão impacta em cronograma e em custo, então vai custar muito mais caro. Então, o segredo de qualquer projeto certificável, né, sustentável e, consequentemente, certificável, é o planejamento desde o início. Então, conforme você planeja isso e leva em consideração questões de sustentabilidade nas fases mais iniciais, mais preliminares do projeto, a tendência é que você gaste menos, né? Você consiga absorver isso tudo dentro do budget planejado.
Mas numa ordem de grandeza, assim, realmente não existe esse número, depende muito da certificação, das estratégias, do projeto em si, né? Estou comparando aquele projeto com qual tipo de projeto, enfim, tem muitas variáveis. Mas se a gente planejar adequadamente desde o início, digamos que seja um empreendedor novato aí, que está entrando no mercado, nunca fez construções sustentáveis. Ele vai ter um gasto adicional até por, né, se adaptar a tudo isso, trazer equipe que não conhece, gente que nunca participou, e isso tem, obviamente, um custo pela experiência do processo, né, ou pela falta de experiência no processo. Então, a gente estaria falando de algo em torno de 5% a 7% adicional, se comparado com uma construção convencional. Mas o ideal é que realmente não custe a mais ou custe muito pouco a mais, desde que seja planejado desde o início. Legal. Como consultoria, imagino que, claro, você auxilia os clientes a se certificarem, em todo esse leque de certificações que você comentou, mas também não necessariamente eu preciso de um selo para ser eficiente. Até, por exemplo, dentro do LEED, eu sei de vários créditos e pré-requisitos ali que envolvem baixo ou nenhum custo, alguns outros de médio custo e outros de altíssimo custo. Vou instalar uma usina fotovoltaica, eu vou trocar o meu esgoto convencional por um esgoto a vácuo. E a minha pergunta é, dessas medidas de baixo ou nenhum custo, e aí pode ser de qualquer certificação, até para servir de insight para quem está ouvindo a gente aqui no podcast, o que as pessoas poderiam implementar que impactaria diretamente na eficiência predial, mesmo sem o selo, só de colocar essa nova ação em prática e observar um resultado no final da linha? Perfeito. No começo da pergunta, ele foi mesmo? Agora eu me perdi aí, né? Não, fica tranquila. A pergunta é, ok, eu não preciso de me certificar para ser eficiente, então que medidas... Não, fica tranquilo. Pós-Covid, né? O pós-Covid, total. Relaxa, fica tranquila. Então, assim, o que as pessoas podem fazer de baixo a nenhum custo, que mesmo não sendo certificadas, vai agregar eficiência na operação delas? Tá. Primeiro, assim, acho que certificar um empreendimento, né? A certificação é a consequência, de fato, é o que você comentou, né? Tem gente que prefere não certificar. E aí também tem dois pensamentos. Tem o cara que fala, eu já sou super sustentável, eu não preciso provar isso para ninguém, eu não preciso de certificação nenhuma para provar que eu sou sustentável. E tem a certificação, que é realmente algo que vai atestar, uma validação por terceira parte, que vai demonstrar que é sustentável. Eu acho ainda que no Brasil a gente não tem também maturidade para acreditar quando uma pessoa fala, né, um empreendedor, enfim, fala, sou 100% sustentável. A gente sempre fica com aquela pulga atrás. Ele tá falando que é, mas ele não tem nada que comprova, então, né, não sei direito se é ou não é. Então, eu acho que a gente ainda depende das certificações. Eu acho que a certificação, ela força a alcançar níveis mais altos, né? A gente muitas vezes trabalha em casos de consultoria de projetos que o cliente já chega desde o início falando, não quero certificar, eu só quero implementar estratégias de sustentabilidade. E aí, quando a gente vai, né, indo para o próximo nível, tentando forçar para que ele realmente atinja níveis de eficiência melhores do que seria um projeto convencional, e aí quando isso impacta diretamente no custo ou numa dificuldade técnica, ele desiste. Né? Em contrapartida, se ele firma o compromisso desde o início em buscar uma certificação, ele vai ter que fazer aquilo, senão ele não vai certificar. Então, eu acho que a certificação, nesse sentido, ela é muito valorosa, ela é muito importante para forçar esse desempenho. E existem várias estratégias de baixo custo, desde, por exemplo... não falando ainda de tecnologia, mas falando de pensar em projetos eficientes, né? Então, que de certa forma está associado a isso, né? Então, o coração de um projeto sustentável, a semente de um projeto sustentável é uma arquitetura bem feita, né? Então, a gente precisa de um time de arquitetos e de engenheiros que pensem numa edificação eficiente, com orientação adequada, com uso adequado de materiais, de envoltória, aberturas adequadas, enfim,
para reduzir o máximo possível o uso de energia. Então, a gente vai tornar aquele projeto o mais eficiente possível sem a necessidade de complementar com tecnologias ou com consumo energético. E aí, outras estratégias, como, por exemplo, complementar com vegetação, né? Trazer esse conceito que está muito em voga, todo mundo fala da biofilia, mas que realmente traz benefícios de bem-estar, de saúde para os usuários. Quando a gente fala de saúde, bem-estar, isso também ficou muito em alta nos últimos anos, isso está ligado diretamente ao retorno financeiro. Então, assim, é uma estratégia fácil, que quase não tem custo e que vai fazer com que o colaborador fique mais produtivo, se sinta mais saudável dentro daquele ambiente e a empresa vai reduzir custos com plano de saúde, com absenteísmo, com presenteísmo, com ficar falando na internet que aquela empresa é ruim de trabalhar. Então, iluminação natural, tem diversas estratégias que não têm custo nenhum e que trazem muito benefício aí no retorno a longo prazo aí do investidor. Uma solução que eu aprendi com você no curso, que eu sempre uso nas reuniões, é a do tapete. Na entrada. Que aí eu acho que você tem que definir um tamanho mínimo do tapete, né? Uhum. Para que a pessoa consiga pisar, acho que 2 vezes, correto? Em cima do tapete, para sujar menos o ambiente. Perfeito. São 3 passadas. São 3 passadas? Legal. Então a pessoa ela não precisa ter um esforço de ficar raspando o pé no tapetinho na hora de entrar. Ela simplesmente pelo fato de caminhar em cima daquele tapete, são muitas vezes tapetes especiais, ela reduz o nível a quantidade de particulados, de partículas, né, e de poluentes que podem entrar dentro do ambiente. E isso contribui significativamente para a qualidade do ar, para a redução de doenças, isso contribui, né, inclusive para a manutenção predial, certamente. Legal, Luísa, nessa sua última resposta você falou um pouquinho de conforto, bem-estar, satisfação dos usuários, e eu te acompanho nas redes sociais, desde que eu aprendi o Lead GA com você. Legal. E no começo da pandemia, achei muito interessante que você escreveu um artigo, acho que foi no LinkedIn, que você se perguntava, né, o que está por vir. Acho que tinha 2, 3 semanas de pandemia. Uhum. E a sua resposta eu achei fenomenal, que era, não sei. Porque, de fato, a gente vive num mundo completamente imprevisível. Eu queria te perguntar, a pandemia, a gente tá tentando sair dela, né? Espero que acabe de vez a pandemia agora. Mas quanto que a pandemia impactou nesse mercado do conforto, nesse mercado do bem-estar dos colaboradores nos edifícios profissionais, corporativos? Nossa, muito, 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 muito. Tá na moda esse tema, né? Pois é. Quando eu escrevi esse artigo, enfim, foi bem ali realmente no começo da pandemia, ainda numa fase, todo mundo em casa, meio perdido, os clientes, assim, meio parados, né? Eu lembro que teve um gapzinho, assim, pequeno, mas teve parou reunião, parou tudo. Depois voltou, a gente ficou trabalhando naquele ritmo louco, né? De sai de uma reunião, entra na outra, sai de uma, entra na outra, online, mas eu lembro que teve um gapzinho bem... Ficou todo mundo parado. Eu falei, o que eu vou fazer? Acho que eu vou escrever, né? O que tá acontecendo? Não sei, vamos elocubrar aqui o que será que tá acontecendo. E estava relacionado muito à questão do ambiente corporativo, né? Então, eu estava trabalhando com muitos clientes, fazendo projetos de escritórios corporativos, inclusive de grandes empresas multinacionais de tecnologia. Até fiquei, nossa, será que eles vão parar tudo? Vão, né, agora com home office, será que vão cancelar o projeto? Enfim. Então, foi muito mais nesse sentido de entender como que ia acontecer, como que iria se comportar o futuro dos espaços de trabalho. E de lá para cá, a gente hoje já tem uma percepção melhor, já enxerga muito melhor como que está acontecendo. Muitas empresas, né, realmente migraram para o modelo home office, muitas voltaram ao normal e a maioria acho que hoje está no sistema híbrido aí, que eu acho que é realmente o melhor modelo. Então, a pandemia ela trouxe... Óbvio, foi muito ruim, mas trouxe muitos benefícios em diversos sentidos e nesse sentido, né, para as empresas de reduzir custos operacionais também, então de enxugar o tamanho das operações físicas e trazer de novo essa questão de bem-estar para os usuários, né, aqueles que têm preferência de trabalhar no home office, de ter essa comodidade. Então, eu acho que mudou muito.
tanto do ponto de vista de saúde e bem-estar, então todo mundo ficou realmente preocupado com isso, então os novos projetos que estão saindo desde então têm uma preocupação realmente maior com relação, principalmente à qualidade do ar interno, então os projetos de ar-condicionado, de automação estão focando muito nisso, abarcando tecnologias de sanitização, de filtragem, enfim, diversas questões relacionadas a isso. E de sustentabilidade também, né? Eu acho que nunca se teve tanta procura sobre o tema ESG em particular durante a pandemia. Isso explodiu. Legal. Luiz, ainda falando de tendências, né? Estamos falando de conforto, de bem-estar. O mercado que está em alta é o mercado do zero, né? Uhum. Zero energia, zero água, zero carbono. De fato, essa é a bola da vez. E aí eu acho que seria até legal você explicar para quem está nos ouvindo, assim, o que é esse mercado do zero, né? E até já aproveitar para pedir para que você explique também o que é aquela expressão do net zero, que também é muito dita aí em vários artigos e reportagens sobre o assunto. Perfeito. Quando a gente fala de zero, net zero principalmente, isso vem do mercado corporativo, vem das empresas de fato, né? E depois a gente consegue levar isso para as construções, mas o net zero ele está muito relacionado a zerar emissões, compensar emissões das empresas. E tem até uma diferença do que seria compensar com o ser net zero, né? Então, hoje tem um esforço global muito grande das empresas e países, enfim, diversas iniciativas serem net zero, serem zero, principalmente até 2050. Então, tem um esforço até 2030, mas a meta ali é chegar em 2050 por fatores como aquecimento global, enfim, questões que a gente tem visto aí, mudanças climáticas muito seriamente. Então, todo mundo já se sensibilizou, já percebeu que é importante. Então, compensar emissões ou, enfim, compensar, basicamente, a gente está falando da empresa reduzir as suas emissões diretas, né? Então, tudo que está relacionado à atividade específica da empresa, que é o que a gente chama, né, em termos mais técnicos, de escopo 1. Só que quando a gente vai para o net zero, seria acabar, né, compensar as emissões de escopo 2 e escopo 3. Escopo 2 é tudo que está relacionado ao consumo energético daquela empresa, daquela atividade empresarial, enfim. E o escopo 3 é muito mais amplo, vai para tudo que está relacionado a fornecedores, prestadores de serviço, até mesmo clientes. Então, ser net zero é compensar as emissões de tudo isso, né? Escopo 1, escopo 2, escopo 3. Então, é algo muito arrojado, é bem difícil chegar nisso, mas tem muitas empresas, muitas iniciativas de governo, países, enfim, comprometidos a ser net zero do ponto de vista de emissões. E aí, quando a gente vai para as construções, isso pegou também nas construções, então hoje a gente fala de zero energy, zero water, zero emissions também, zero waste, né, os resíduos, então dá para ser zero em diversas áreas. Quando teve a COP lá em Paris, que começou esse tema a ficar mais quente, mais importante, o World Green Building Council estava presente e o GBC Brasil, que é o Green Building Council Brasil, ele faz parte dessa organização e lá atrás, em Paris, o World Green Building Council fez um comprometimento de tornar todos os edifícios net zero até 2050, né? Então, até 2030 as novas construções, até 2050 todas as construções, o que de fato realmente é uma meta extremamente arrojada. Bastante. Eu acho até difícil, mas tomara que a gente chegue lá. E como o GBC Brasil é signatário do World GBC, né, faz parte do World GBC, ele comprou essa ideia e desenvolveu uma certificação local. Então, legal. Hoje no Brasil a gente tem inclusive uma certificação de Zero Energy. Então, focado na redução do consumo energético, né? Ou na zerar o consumo, né? Então, você gera mais energia do que você consome. E isso ao longo do ano, fazendo um balanço, você tem que zerar o ano, né? Então, às vezes, tem meses que você vai consumir mais e gerar menos, mas no próximo mês você gerou muito e gastou pouquinho, então isso vai se compensando e você tem que zerar
ao longo do ano. Então, isso dá para fazer com relação à energia, e as edificações também podem ser zero carbono, né? Existem hoje as construções com estruturas de madeira, por exemplo. Muito legal, né? Muito bacana, né? Tenho vários projetos trabalhando nisso também. Água, resíduos, enfim. Então, é uma tendência, vai acontecer. Então, de novo, o mercado corporativo puxa isso, né? As empresas estão puxando essa preocupação, mas isso a gente extrapola e vai para as construções também. Então, a gente trabalha as construções zero também. É um desafio, mas a gente chega lá. Legal. E tudo isso está relacionado ao Pacto Global da ONU, correto? E eu queria que você explicasse um pouquinho o que são os ODS e como que eles podem se relacionar com o dia a dia das empresas. Perfeito. De certa forma está relacionado. O Pacto Global também é uma iniciativa corporativa, empresarial, acho que é a maior iniciativa empresarial no mundo, de empresas que são signatárias, né? As empresas que são signatárias são aquelas que estão compromissadas em trabalhar com sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, entra aí equidade, né, questões sociais também, preservação no meio ambiente, questões trabalhistas, entra diversas questões. Então, são empresas que estão comprometidas a trabalhar em implementarem questões de sustentabilidade nas suas ações, enfim. E aí os ODS, obviamente, estão relacionados. Os ODS é outra iniciativa da ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vieram em substituição dos Objetivos do Milênio, não sei se você lembra lá atrás. Então, lá atrás os Objetivos do Milênio falavam mais de questões de bem-estar e de saúde humana e tudo mais, e depois foi ampliado para tratar de sustentabilidade. Então, os ODS hoje são 17 e falam tanto de questões sociais, saúde, bem-estar e tudo mais, mas fala de energia, de água, acesso à água, de mudanças climáticas, fala de diversas questões. E cada uma delas a gente pode extrapolar para o universo corporativo, para as atividades das empresas. Então, todas as empresas, elas têm, de certa forma, elas podem colaborar, elas podem trabalhar olhando, alinhando as suas atividades com os ODS, né? Então, empresas de engenharia, de tecnologia, de arquitetura, de todos, né, mercado financeiro, enfim, podem, quando a gente olha para as construções, por exemplo, tem vários ODS que estão ligados às construções. Então, acesso a saneamento, o uso da água, a energias limpas, mesmo a questão do trabalho digno, né? Quando a gente olha para o mercado de construção civil em particular, a gente tem né, empresas pequenas, tem uma informalidade muito grande, não as grandes empresas, mas pequenas ainda, que ainda é uma parcela muito grande do mercado de construção, tem muita questão relacionada à informalidade, né? Então, todos os ODS têm impactos, de certa forma, nas atividades das empresas. Legal. O consumidor pressiona bastante os fornecedores a evoluírem, a mudarem. Mas o que eu estou vendo também é que o mercado financeiro está pressionando bastante as instituições a se adequarem a esse novo conceito do ESG. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você também já percebe, você que está na linha de frente, que talvez participe ali junto com o cliente final do financiamento de outros projetos, o mercado financeiro, de fato, já pressiona pela sustentabilidade? Muito. Na verdade, vem daí, né? Quando se a gente puxar lá a raiz do que é ESG, esse termo ESG começou a ficar conhecido também na pandemia, né? Todo mundo falava de sustentabilidade, enfim, mas bombou o ESG na pandemia, já existia, enfim, mas começou a tomar maior relevância porque todo mundo ficou preso dentro de casa, todo mundo começou a repensar nas suas atitudes, né, nos seus impactos e tudo mais. Então, eu acho que teve um despertar global com relação a preocupações de sustentabilidade em todas as pessoas. O ESG começou a bombar. Só que esse termo ele foi originalmente cunhado em 2004 pelo Kofi Annan, que era então secretário-geral das Nações Unidas. Então, de novo, mais uma ação relacionada, mais um termo aí que vem da ONU, né? Foi um termo que foi publicado, uma publicação do Pacto Global em conjunto com o Banco Mundial, onde ele fazia uma provocação para os principais investidores, né? O pessoal do mercado financeiro, de fato, no mundo, os maiores investidores do mundo,
falando, vocês levam em consideração nas suas políticas de investimento preocupações com o meio ambiente, com a governança e com as questões sociais? Então, daí que veio o ESG, né, Environmental Governance and Social, e aí isso começou a tomar relevância, enfim, na pandemia e todo mundo associando o ESG à sustentabilidade, né? O ESG está dentro do que é sustentabilidade, não é sustentabilidade por si só, mas está dentro do que é a preocupação com a sustentabilidade, enfim. Hoje, não sei se você sabe desse dado, mas 1/3 dos investimentos globais estão relacionados, são investimentos com critérios ESG. Caramba! É muita coisa. Mas no Brasil ainda é pouco. A gente está, né, mercados europeus e americanos está muito mais maduro em relação a isso. Então, sim, vem do mercado financeiro, é o mercado financeiro que começou a falar sobre isso, mas também tem um problema. ESG, cada fundo, cada rating específico de ESG adota o que eles entendem como mais importante, né? Então, tem ratings que entendem que ESG é focar mais no ambiental, enquanto tem ratings que entendem que é mais focar no social. Então, não existe um parâmetro específico para investimentos ESG. Isso é um problema. Por exemplo, agora a gente está vendo a questão da guerra. Então, tem muitos ratings, muitos investidores que estão flexibilizando a questão, né, das empresas bélicas. Antes era um problema investir em empresas de armamento, e como está crescendo e está dando dinheiro, né, produzir arma dá dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro com isso, tem muitos fundos que já estão, né, muitos ratings que estão fechando os olhos para isso. Então, pelo fato de não ter critérios, não ter um parâmetro específico, como a gente vai para certificações, e as certificações servem justamente para isso, cada rating define o que é mais importante dentro desse universo ESG. Mas está crescendo muito. Né, se a gente fizer uma busca aí no Google, a gente vai ver que durante a pandemia houve um boom nisso. A sigla ESG foi muito pesquisada no Google e os investimentos ESG nos últimos 2 anos mais do que dobraram no mundo inteiro. Então, isso está crescendo significativamente e no Brasil a tendência é essa. Legal, Luísa. A gente gravou um episódio também com o Anderson Benite, acho que você conhece muito bem o Anderson, que também é um profissional incrível no mercado. Até mandar um abraço aí pro Anderson. E a gente falou um pouquinho sobre a plataforma do GRESB. Tá. E aí agora você, na sua resposta, você falou dessa falta de padronização entre o que é ESG e o que não é ESG, cada fundo tem uma definição. Essa plataforma do GRESB serve para tentar padronizar esse entendimento do que é e do que não é? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Sim. Primeiro também queria mandar um abraço pro Anderson. E o Anderson é um desses 4 profissionais também, Lead Fellow no Brasil. É isso mesmo. O GRESB, na verdade, é uma certificação, um sistema de ranqueamento, né, e uma certificação focada principalmente em incorporadores e fundos imobiliários. Então, ela tem um foco mais no mercado de real estate mesmo, mas ela certifica aqueles fundos que têm critérios de ESG, que focam em ESG. Então, fundos que investem em edifícios green buildings, por exemplo, têm um ranqueamento melhor e podem, né, chegar no nível da certificação GRESB, enfim. Então, ela tem esse foco particular mais do mercado imobiliário, mas podemos sim dizer que para esse nicho é um sistema de classificação que ranqueia, enfim, né, como se fosse uma certificação de fato. Então, por isso que esses fundos hoje, eles têm investido muito fortemente, fundos imobiliários têm investido muito fortemente nas construções sustentáveis. Legal, legal. Luísa, eu ouvi uma expressão uns dias atrás aí que eu achei muito interessante, falando que era uma máxima do capitalismo. No capitalismo é muito mais fácil você se tornar rico do que você se manter rico, né? Porque a competitividade está aí batendo na porta todo dia. Eu queria usar essa expressão para te fazer a minha pergunta, porque eu também vejo muita frustração em alguns donos de empreendimento que fizeram um alto investimento dos 5%, 7%, por exemplo, que você comentou, para ter um prédio certificado LEED. Ah, meu prédio é maravilhoso, é eficiente. E quando a gente vai bater
as contas de energia e água, muitas vezes ele pode estar pior do que um prédio que não é certificado. E eu queria saber de você se essa máxima também se aplica na sustentabilidade. Se é mais difícil você se manter eficiente e sustentável do que você ter um título falando que você é. E aproveito para perguntar o quanto que o monitoramento em tempo real desses principais parâmetros de consumo pode facilitar nessa manutenção da eficiência de um empreendimento. Perfeito. Nossa, é isso mesmo. Eu também trago aqui uma curiosidade que eu sempre conto também. Volto àquela questão do início que eu falo do planejamento, né? Se a gente não tem planejamento, se a gente não integra as equipes, se a gente não fala de sustentabilidade desde o início, isso pode ser um parto, pode ser uma dor de fato para todo mundo que está ali envolvido, né? Meio que é uma coisa que vai goela abaixo e todo mundo fica, putz, que saco, né? Literalmente, desculpa. Meu sócio fala muito isso, que uma vez ele foi participar da inauguração de um empreendimento que tinha sido certificado LEED, enfim. E o próprio proprietário ali pegou o microfone e falou, não, esse é o Eduardo aqui da certificação LEED. Putz, que certificação chata, viu? Nunca mais vou fazer. Ele não sabe onde enfiar a cara. Porque foi um negócio que traumatizou. Porque não teve planejamento nenhum. Então custou mais, atrasou, só deu trabalho. Então traumatizou muito. Então isso depõe super contra, né? Então a gente tem que trabalhar desde o início, planejando adequadamente, enfim. E aí entra outra crítica também, né? De que a certificação, a LEED em particular, ela certifica, é como se fosse uma foto daquele momento. Então ela vai certificar o projeto, então o desenho do projeto, ele foi planejado com técnicas, né, com estratégias de sustentabilidade, e a obra foi executada e concluída com questões de sustentabilidade. Mas do dia 0 para frente, na operação da obra, se a gente mudar uma vírgula, mudar alguma coisa, aquele empreendimento ele continua carregando o título da certificação, da sustentabilidade, mas pode ser que ele não seja, né, mudou completamente as características e não seja mais sustentável. Então, por isso que é fundamental acompanhar a operação, até por isso também tem a certificação específica de operação e manutenção. E aí, nesse sentido, sim, é fundamental acompanhar para a gente entender se está desempenhando de forma igual ou melhor do que foi projetada. E se não está, por quê? Vamos atrás, vamos descobrir. Então, por isso também é importantíssimo essas tecnologias de monitoramento, de acompanhar em tempo real, se possível, para a gente conseguir encontrar os desvios, onde está o erro. Muitas vezes está no comportamento do usuário, que não foi treinado para estar dentro de um edifício sustentável, ou está dentro do cara, né, da equipe de manutenção, que também não foi treinada para usar equipamentos super modernos, né, a tecnologia toda que foi abarcada ali, ele está usando 10% do que foi abarcado. Então, é fundamental acompanhar a operação. Acontece muito, né? No primeiro dia de operação, deixa eu desligar essa automação aqui, que isso não funciona. Deixa eu controlar ali no on-off mesmo, que vai legal. Exatamente. Precisa de treinamento, a equipe precisa estar treinada, preparada, porque senão não funciona, não tem como, né? Não dá para você esperar que o cara saiba operar aqueles sistemas da cabeça dele, não vai saber. Então, coloca lá o papel na boca do ar-condicionado, né? Isso acontece muito, né? Então, aí desbalanceia tudo, atrapalha tudo, enfim. Então, o usuário também precisa saber que ele está numa construção sustentável e que ele é fator fundamental também do bom desempenho daquele edifício. Ele tem que contribuir, ele é parte daquilo. Então, todo mundo tem que estar dentro do mesmo barco e falando a mesma língua. Isso que você falou é muito legal. Eu já visitei empresa aqui no Brasil em que tinha uma concorrência entre os andares do prédio. Não sei se você já viu isso. Tinha uma medição de consumo de água e energia do andar, e aí você sabia se o seu andar estava mais ou menos eficiente do que o andar de cima, por exemplo, para tentar engajar o usuário, o colaborador, que é parte fundamental nessa equação da eficiência de um prédio, né? Exato. E até falando de eficiência, Luiz, assim, de tudo que você tem feito na sua consultoria, na sua empresa, com o Eduardo, inclusive mandar um abraço também pro Eduardo, né, que eu conheço ele muito bem. O que tá na moda? Assim, o que as pessoas têm feito de ações para redução de água e energia de consumo? E eu já aproveito para fazer uma outra pergunta. Até quantos meses ou quantos anos pode-se dizer que é um payback atrativo para um retrofit, para uma melhoria predial? Tá. Eu acho que essa pergunta do que está na moda
é mais difícil também, é sempre o depende, eu não sei, enfim. Porque, de novo, né, se a gente está pegando um edifício que vai nascer do zero em projeto, é a arquitetura bem feita, é o projeto bem feito para a gente minimizar ao máximo a instalação de tecnologias e de sistemas que às vezes possam custar muito caro, né? Óbvio que a tecnologia, óbvio que os sistemas são importantes, são bem-vindos e, né, a gente precisa ter. Mas a gente precisa planejar o uso dessa tecnologia para não, né, não é só porque é algo que a gente viu que o vizinho fez e que é muito legal que a gente vai ter. Justifica, faz sentido ter no nosso projeto? Então, de forma geral, é trabalhar um projeto eficiente para reduzir consumos, obviamente. E eu acho que sim, a automação e o monitoramento em tempo real é fundamental. Até pegando o gancho da sua fala anterior aí também, né, da comparação dos andares, o lead EBON hoje, que é de operação e manutenção, ele funciona através da plataforma ARC, que é uma plataforma que vai monitorando os consumos GBC, né? do GBC, que vai monitorando os consumos do edifício, né, em tempo real, mensal, enfim, mas vai monitorando ali. E ele faz justamente uma comparação, né, do seu edifício com edifícios similares na mesma cidade, no mesmo país e no mundo. Porque às vezes você acha que seu edifício está super, né, bom, está indo super bem, mas se você comparar o seu edifício com outros edifícios similares, talvez ele não esteja tão bem assim. Então isso também cria esse senso de... É o tal do gamification, né, de, putz, vamos melhorar aqui porque o cara lá tá melhor. Então, isso vai aumentando, vai despertando essa questão da sustentabilidade, né? A tal da competição verde. Então, acho que isso é importante. Aí, agora, a minha Covid também esqueceu a última parte da sua pergunta. Payback interessante. Até 4 anos, 5 anos, quanto tempo aí calibra o que tá bom, o que tá ruim? Para retrofit é obviamente diferente de novas construções, mas é sempre, a gente tem até uma publicação que sai a cada 2, não sei se é 2 ou 3 anos também, que faz um benchmarking de construções sustentáveis no mundo inteiro. E ali eles sempre monitoram a questão dos paybacks também. E o ideal, assim, é ficar dentro, numa construção nova, a gente está falando algo de em torno de 5 anos, um retrofit um pouco menos. 1 ano, 2 anos, a gente tem um payback interessante. Em cima dessas ações de eficiência, né? Sim, sim. Legal, com certeza. legal. Luísa, estamos chegando no final do nosso bate-papo. Acabou minha água, que porque pena. já é sinal que tá acabando o nosso tempo. Luísa, queria te agradecer. Foi incrível o nosso bate-papo, foi muito legal. Eu tenho certeza de que vai agregar bastante conhecimento para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo. Eu que agradeço, obrigada. E, enfim, fico à disposição. Quem quiser saber mais, pode entrar nas minhas redes e conhecer melhor meu trabalho. Obrigada. Legal, maravilha. E muito obrigado a vocês também que participaram aqui de mais um episódio do Go Talks. Se ainda não ativaram as notificações, clicaram no sininho, faça isso agora para poder receber aí os próximos convites que também serão com convidados incríveis do nosso setor. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.